Olá, uma boa noite para você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Estamos começando o nosso programa Em Pauta, esse encontro semanal aqui na sua TV Canção Nova. Então, um grande abraço a você, sua casa, sua família, que nos permitem nessa hora entrar com uma boa conversa, com um bom debate, abrir a reflexão, provocar aí o debate para que possamos crescer, não é? Crescer mais e cada vez melhor. Essa é uma das propostas do programa Em Pauta. E hoje vamos conversar sobre saúde, Sistema Único de Saúde, SUS e planos de saúde. E aí uma interrogação, hein? Uma interrogaçãozinha complicada. E aí, SUS e planos de saúde, como vão? Acompanhem a nossa matéria inicial. As famílias brasileiras financiam a maior parte das despesas de saúde no país. São dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O problema, segundo o IBGE, é que tanto o serviço público quanto o privado desafiam a saúde e o fôlego dos brasileiros. O maior desafio, é claro, está no atendimento oferecido pelo governo. De acordo com o levantamento realizado junto às secretarias de saúde de 7 capitais, ao menos 171.600 pessoas estão na fila para fazer uma cirurgia eletiva, procedimento agendado que não possui característica de urgência. A demora para a realização de um procedimento ortopédico, por exemplo, pode levar até 5 anos. Diante do caótico quadro da saúde pública, os brasileiros se esforçam para manter planos privados. Atualmente, 26,3% da população, ou 49,1 milhões de pessoas, compromete parte da renda para ficar longe dos hospitais públicos. De acordo com a estimativa realizada pelo IDEC e pelo PROCON, se mantidas as atuais condições de reajustes, nos próximos 30 anos, os planos de saúde deverão sofrer reajustes de 126,67% acima da inflação, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA. Em outras palavras, esse serviço se tornará proibitivo para boa parcela da população que hoje o possui. Frente a esse quadro, cresce ainda mais a importância da discussão acerca do sistema público de saúde e dos planos de saúde, alimentado com o dinheiro que sai do bolso do contribuinte, mas que, em geral, não trata bem esse cidadão. SUS e planos de saúde, como vão? No Em Pauta desta noite. Ok, estamos aqui com os nossos convidados e você vai conhecê-los agora porque realmente o tema exige aí uma palavra bastante acentuada em relação a essa problemática. Olha, aqui nos nossos estúdios em Belo Horizonte, estamos na Avenida Isabel Bueno, número 400, no bairro Jaraguá, e o nosso querido Frei Antônio Moser, diretor-presidente da Editora Voz e doutor em Teologia. Frei Moser, boa noite. Boa noite, Padre Hamilton. Boa noite aos telespectadores. Realmente nós somos corajosos, mas é que nós sabemos escolher os debatedores que nos ajudam para nós acertarmos o nosso alvo. Qual é o nosso alvo? Você já repete muitas vezes e com razão. Não é dar respostas prontas, é provocar inquietações adequadas. Tá certo, e isso com certeza, nesta noite, já a partir da matéria inicial aí, você vai perceber que vai ser feito, né? O trabalho, a missão vai ser cumprida. Para isso nós temos aqui a presença amiga do Dr. Bruno Burgarelli. Ele é advogado, professor universitário pela Pontifícia Universidade Católica aqui de Minas Gerais e também do Centro Universitário de Belo Horizonte. Além disso, também é presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, claro, aqui em Minas Gerais. Doutor Bruno, boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Padre Hamilton, Frei Moser, é um prazer estar com vocês e um abraço aos nossos espectadores. Tá certo. Ô, Frei Moser, olha, para a gente começar aqui a conversa, é interessante que nós estamos fazendo eco aqui um pouco também do que a igreja trabalhou ao longo deste ano, que foi a campanha da fraternidade, sempre um tema que a igreja aborda, ora um problema na sociedade, uma dificuldade, ou uma coisa que precisa ser chamada a atenção, e esse ano, claro, foi a questão da saúde. E o interessante é que na própria campanha da fraternidade,
ao contrário do que muitos até imaginavam, a igreja ali, através da campanha, fez uma boa acolhida no tocante ao SUS, que às vezes é tão criticado. O que o senhor achou um pouco dessa abordagem da igreja no contexto do programa de hoje? Olha, como a opinião geral nem sempre é verdadeira, não é? Eu me senti assim um pouco surpreso, não do fato de ter acolhido o SUS, que é uma iniciativa de antemão boa, é um caso único no mundo, parece ser do Brasil, que tem tantos assistidos, 100 milhões de pessoas, não é? Então, tive uma certa surpresa. Agora, por outro lado, essa insistência nos benefícios talvez deva ser um pouco contrabalançada. Sim, é uma boa iniciativa, só que tem que ainda dar muitos passos para atender às reais necessidades do nosso povo. Traduzindo, houve um elogio, e eu acho positivo, mas talvez a gente possa prolongar um pouco esse elogio, no sentido de levantar mais alguns aspectos que deverão ser aprimorados. E exatamente isso que nós queremos fazer nessa noite, doutor. Tratando, claro, uma coisa está linkada com a outra, planos de saúde, SUS, e muitos dizem justamente que recorrem aos planos de saúde porque o SUS não funciona bem e hoje já temos também os problemas com os planos de saúde e já são pelo menos aí 40 milhões de brasileiros que fazem uso dos mesmos. Já já nós vamos chegar neles. Mas uma palavra inicial ao SUS, porque tem muita gente que em casa, é Sistema Único de Saúde, e daí? É isso mesmo que o Frei acabou de dizer, o SUS é um projeto único, é único no mundo, esse sistema de saúde, ele é benéfico. Qual é o quadro real do SUS hoje? Olha, eu acho que nós temos que resgatar um pouco dessa situação do SUS, mundialmente falando, e no caso brasileiro. Quando ele foi pensado, pensou-se como um projeto de vanguarda, teoricamente muito bem construído. É claro que da teoria para avançar para a prática, você tem um salto muito grande. Mas eu acho que vale a pena a gente refletir um pouco sobre a questão do SUS. Nós tivemos no mês de junho desse ano a confirmação pela Suprema Corte dos Estados Unidos da grande reforma da saúde que o presidente Obama implementou naquele país. Exato. E extremamente criticado por setores mais conservadores, inclusive, daquela sociedade. Agora, o interessante, o que o Obama fez foi praticamente uma cópia do que é o SUS brasileiro. Ou seja, por mais que se critique o SUS aqui no Brasil, e realmente merece algumas críticas, e algumas críticas inclusive severas, mas ele, enquanto um projeto de assistência, principalmente aos mais carentes, ele é muito bem planejado. Agora, volto a insistir, são necessárias várias políticas públicas, sociais, para se fazer um transporte da teoria para a prática. E até para fechar isso, o próprio New York Times, quando fez a divulgação da notícia lá no mês de junho, sobre a questão do Obama, cita o exemplo do SUS brasileiro. Claro, também apontando algumas críticas, mas colocando que é um sistema que busca abranger a população como um todo. E a gente tem que lembrar, né, padre? Mesmo aqueles que têm plano de saúde, quando você é atropelado numa rua, não vai ser a ambulância do seu plano de saúde que vai te socorrer. Não vai ser uma ambulância pública para te levar no hospital público, atendido pelo SUS. Então, nós temos que ter todo um carinho, mesmo aqueles que acham que não serão alcançados pelo SUS, que tem um plano de saúde ótimo, mas em algum momento, por alguma eventualidade, nós podemos ser alcançados. E a gente sabe, doutor, que preconceito é uma coisa terrível. Sim. E o SUS, infelizmente, ele hoje goza desse preconceito, quer dizer, de má qualidade no atendimento, um serviço deficitário e etc. e tal. E aqui fica uma questão ainda na nossa fala inicial. O problema do SUS, em termos de Brasil, é realmente essa falta de políticas com relação à saúde? É falta de investimento? Tanto se fala nisso, tanto se fala. Entra campanha, sai campanha, estamos aí já em ano eleitoral, daqui a pouquinho vem novos prefeitos por aí. E o problema perdura, a fala continua. É realmente isso ou tem algum outro elemento que valeria a atenção, chamarmos a atenção agora? Eu acho que o grande problema é de planejamento da distribuição dos equipamentos de saúde pelo país. Então, o que acontece? Aqui em Belo Horizonte, se uma pessoa ficar postada em frente a um hospital público, um pronto-socorro, por exemplo, você vai ver de cada 10 ambulâncias que chegam, 7 ou 8 são de fora de Belo Horizonte. O que isso nos demonstra? Que precisa interiorizar muito a questão do tratamento de saúde. Agora, as prefeituras, muitas vezes, elas não têm recursos suficientes
para poder colaborar com esse tipo de situação. Tem algumas saídas, não só o SUS, como é um sistema único, que o governo federal, estadual e municípios participam da gestão dele, não só financeira, mas também estratégica, mas também você pode construir, por exemplo, consórcios intermunicipais de saúde, juntando pequenas cidades para construir hospitais regionais e assim por diante. Então, nesse rápido exemplo, a gente vê que precisa de um melhor planejamento estratégico na distribuição do atendimento e cuidado das pessoas, principalmente no interior do nosso país. Agora, o Frei Moseri, que outras coisas poderíamos aí elencar nessa fala do doutor, para talvez aqui diminuir um pouco essas tantas queixas com relação, não é, e que se multiplicam com relação ao Sistema Único de Saúde. Um pouco mais para frente eu vou abordar, se me der a oportunidade, eu vou abordar, há uma culpa também das pessoas, ou seja, se abusa um pouco no sentido de correr para o médico ou para o posto de saúde quando não seria tão necessário, sobretudo nos planos de saúde. Mas, em todo caso, isso a gente vai voltar. O que me parece é que devemos reconhecer, há uma boa ossatura, estrutura. Você tem o Ministério da Saúde, Secretaria Estadual, Secretaria Municipal, Conselhos de Saúde, Conselho Nacional, Estadual, Municipal e assim por diante. Então, está muito bem estruturado. Agora, as estruturas não funcionam sem pessoas qualificadas, já começa a qualificação. Quem é que atende lá num posto de saúde? Lá no interior, por exemplo, não é? Evidentemente, nem sempre são pessoas devidamente preparadas. Por sua culpa? Não, porque não tiveram oportunidade. Por exemplo, mesmo na profissionalização, enfermeiros, os primeiros socorros, em outras palavras, as próprias universidades, em termos de medicina, reconhecidamente, têm muito a desejar no preparo. E também ninguém quer ir para o interior. Todo mundo quer ficar na capital. Né? E também aquela ideia de que na capital vai ser melhor. Não, não precisa ser. Justamente é o contrário. Você poderia ser melhor atendido dentro do seu contexto, junto da sua família. E aí, home care, né? Em casa, ir para casa. Em outras palavras, tem que repensar. Gostei muito das colocações, né, do doutor Bruno. A gente tem que repensar bastante para que volte a funcionar. E no mais, queixar-se, digamos, das políticas públicas é um fato notório e que eu acho necessário. Agora, não basta se queixar, temos que exigir. Ou seja, concretamente naquele local nós queremos que aconteça isso e incentivar os prefeitos, vereadores a buscar esses consórcios, ou seja, que vão trabalhar em conjunto. Nós atendemos mais esses casos, vocês mais esses, ou seja, distribuir as funções, distribuir a aparelhagem. Alguns estão super sofisticados, e outros super, digamos assim, desqualificados. Né? É isso mesmo, Frei Moseri. Doutor, e no tocante à questão, infelizmente, você que está nos acompanhando sabe disso, a questão da corrupção, porque o que a gente acompanha nos noticiários é barbaridade. Essa questão de que se cuida do centro e se descuida do interior, e aí nos interiores é que acontecem as grandes barbaridades, os grandes desvios, o descaso com a sociedade. Temos, por um lado, esse problema que o Frei elencou, ou seja, a sociedade, por um lado, parece muitas vezes muito passiva ainda, né? Ainda carecemos de melhorar nesse aspecto, mas, por outro lado, a coisa vai ficando assim de uma forma tão escancarada que nos dá vergonha, né? A corrupção, para mim, é o que mais sangra na nossa sociedade. Né? De todos os problemas, a corrupção é um dos maiores e que tem menor punição. Né? Já pensou? O cara rouba galinha é um ladrão. Ou aquele que rouba uma merenda escolar, ele é um corrupto. Né? Veja só até a qualificação que você dá. Então, nós temos que avançar muito em cima disso. Aprimorar os mecanismos de controle da coisa pública. E isso que o Frei colocou, a sociedade, ela não pode ficar imóvel. Ela tem que se movimentar para pressionar, para exigir, para cobrar e participar. Porque se houve um avanço pós-88, com a nova Constituição, com a Constituição da República atual, é exatamente criar foros de participação popular. Aí eu questiono a quem está nos assistindo. Será que nós estamos realmente participando desses foros? Será que não está na hora de a gente sair do nosso lugar comum e não ser mero espectador, mas sermos partícipes, protagonistas, não é, dessa história toda? Eu tenho certeza que você que está nos assistindo vai ser, se não já é, um protagonista dessa história. Nós temos que avançar essas questões. Agora, uma questão interessante, ainda no começo da nossa conversa aqui,
O ministro da Saúde, dentro do contexto do plano, né, dos planos do governo, né, o Brasil Sem Miséria, e no tocante à saúde, o ministro quer que, segundo ele, está no cronograma, que todos os brasileiros tenham um cartão do SUS, né, dentro do contexto ali da Carteira Nacional de Saúde, quer que isso aconteça até 2014. O que o senhor acha dessa carteirinha nacional da saúde, que é o ministro? Eu acho ela importante, é claro que tem que ser valorizada, mas eu tenho uma postura, isso há muito tempo, até como professor de direito constitucional que eu sou nas instituições que eu leciono, que você tem que ter uma postura preventiva da saúde. Então não é simplesmente você cuidar de remediar, mas cuidar de prevenir. Então, por exemplo, questões referentes à vigilância sanitária, questões referentes a esgoto, que nos grandes em céu aberto. O médico de família tem que ser incentivado exatamente para verificar questões locais e assim por diante. Quer dizer, nós acabamos de sair de uma Rio+20, que não deu em nada para variar, mas quer dizer, são coisas que estão extremamente ligadas, Totalmente ligadas. A sustentabilidade, ela não é só um discurso meramente ambientalista. A sustentabilidade é um discurso que está na pauta de todas as funções. Eu não estou longe de ser um ambientalista, mas eu sempre defendi a questão da sustentabilidade em todos os procedimentos. Até mesmo, coisa simples, eu como advogado, no meu escritório, em pequenos passos, você reaproveitar, você colocar, apagar a luz, aquilo que está desnecessário, parece coisa pequena, mas se cada um de nós nos somarmos a isso, a coisa muda. Tá certo. Olha, nós vamos já começar a falar da questão dos planos de saúde, que é o que tem chamado e muito atenção, mas extremamente ligado à questão do SUS, não é? Do Sistema Único de Saúde. E aí nós vamos falar já sobre essa questão terrível, reajustes toda hora, campanhas, atendimento, fila de espera, enfim, tem muita coisa ainda para a gente conversar, especialmente você que tem sido um paciente, um usuário desse sistema, então não saia daí não. Já nós vamos voltar para o nosso segundo bloco para darmos continuidade aqui ao programa Em Pauta. Um minuto só.